A ideia de riqueza depende de quem olha. Aqui parece ter alguma riqueza. Essa trilha foi aberta há muito tempo. Levou bastante gente para o interior do Brasil. É calçado, anos 1700. E trouxe riqueza para o litoral. Bem bonito aqui, né? E cruzando esse enorme vale, era impossível não fazer algumas paradas. A Trilha do Ouro é um mergulho na história de um Brasil selvagem e de cachoeiras majestosas. E nós vamos à mais bonita de todas. Uma das mais majestosas que eu já vi. Que coisa gigante! Uma das mais fodas que eu já vi. Quase 11 km. Cansado. Uma aranha, uma cobrinha. É descendo ou tá subindo? Descendo. Tem gente vindo aqui pra extrair palmito. Eu acho que chegou um outro palmiteiro aqui na minha frente. A Cachoeira dos Veados, a verdadeira. Tô aqui em Paraty. Eu queria ficar mais perto da trilha, lá no Mambucaba. Já estava aberto. Mas são poucas opções, estava muito caro. Tô aqui a caminho, tô bem perto do centro da cidade. E vou aproveitar para fazer uma coisa que eu não fiz ainda, que é lá no centrinho de Paraty. Bem bonito aqui, né? Claro, essa parte mais preservada do patrimônio histórico. Paraty tem uma localização estratégica. Quando os colonizadores acharam ouro nas Minas Gerais, no começo dos anos 1700, o caminho mais rápido para levar o metal até a Europa era descer a Serra do Mar até aqui e depois seguir pelo oceano até o Rio de Janeiro. A vila cresceu e enriqueceu e conserva boa parte da arquitetura colonial. Então é isso, uma cidade bem bonita. Tem o seu lado pré-fabricado também, mas tá conservando a arquitetura. A cidade está toda aqui na foz desse rio, que agora não lembro o nome. Aí ele vai desaguar nessa baía, Baía Carioca. Então aqui a galera deixa os barcos, né, para fazer pesca. E daqui a gente consegue ver duas trilhas do circuito. A Pedra da Macela tem algum lugar ali, só que tá com nuvens. E para lá não dá para ver, mas é depois daquela elevação ali fica Paraty-Mirim, de onde a gente saiu para ir no Saco do Mamanguá. E amanhã a gente vai naquela direção de novo para Angra dos Reis. Uma localidade que fica bem no limite, Paraty e Angra, que é Mambucaba. Olha isso de tarde, hein? E olha que nem estamos em trilha. Em Paraty o legal é isso, né? Tem de tudo, só que é meio caro. Pela primeira vez, eu vou fazer uma caminhada longa com acampamento
para atingir uma cachoeira. Assim, a gente está em abril, tá quente ainda de dia, à noite está esfriando já um pouquinho. Então eu consegui tirar algumas coisas na mochila para ela ficar mais leve. Por exemplo, não estou levando jaqueta. Como está a previsão nesse momento? Sexta-feira, que é amanhã, tempo bom, sem nebulosidade prevista. No sábado, tem uma previsão de chuva começando a partir do meio da tarde. Como é uma caminhada grande e eu tô a 1 hora do início da trilha aqui em Paraty, então a gente vai acordar bem cedo. Tô bem animado, hein, cara? É isso. Boa noite. O horário do café era 8 da manhã, tarde demais. Para minha sorte, tinha um grupo grande que tinha que sair cedo, então eu não precisei correr atrás de uma padaria. A trilha, que vinha pela Serra do Mar até Paraty, já tinha sido aberta muitos anos antes pelos índios Guaianás. E não era a única. Havia vários caminhos ligando Planalto e Litoral, que foram usados para povoar o interior do Brasil e escoar produtos como o ouro. É para um deles que vamos agora. O Mambucaba é um dos muitos vales do litoral sul fluminense, um rio que deságua no mar cercado por baixadas aos pés da Serra do Mar. Para chegar na Trilha do Ouro, precisa ir até a última casa do último bairro, o Sertão do Mambucaba. Eu tô na estrada Sertão do Mambucaba, carro 1.0, né? Mas tem alguns momentos um pouco mais de emoção aqui. Tem algumas pedras, olha. Au, pegou lá embaixo agora. Pelo mapa aqui, a estrada acaba aqui na frente. Vambora! Então olha só, esse aqui é o rio Mambucaba, ó. Vem lá do alto da Serra da Bocaina e vai cair aqui em Angra. Na real é o seguinte, tá, cara? À direita, Angra, à esquerda, Paraty. E o lance dessa trilha é isso, a gente vai subir o leito do Mambucaba. Vou mandar um pouquinho que eu já falo mais sobre a trilha. Vamos lá, uma coisa que você vai reparar é que eu tô de 2 bastões diferentes. Porque eu tenho uma surpresa nessa trilha, que é a minha nova barraca. Só que o que acontece é que eu preciso de um bastão para deixar a barraca de pé. E esse bastão aqui que eu passei a usar, que é muito bom porque tem esse suportezinho, ele não serve. Aí eu precisava de um que fosse limpo aqui em cima, né? Então eu peguei esse aqui. Por que não compra 2 desse outro? Porque eu gosto bastante desse aqui. Outra coisa, a gente vai passar por algumas pontes. Isso é uma coisa legal dessa trilha. Tem essa infraestrutura. Claro, a ponte não é nova, né? Dá até um nervoso, você quer saber? Esse não é o Mambucaba, tá? É um afluente dele.
Vamos subir. Isso que eu estou fazendo é parte de uma conhecida caminhada chamada Trilha do Ouro, ou Caminho do Ouro. Aliás, olha só o que tem aqui, uma placa. Aqui a gente está entrando no parque. Só que aqui não tem portaria ainda, tá? Inclusive, para fazer a Trilha do Ouro tem que encaminhar uma autorização por e-mail, não sei o que. Aqui embaixo não tem essa exigência, eu não vou cruzar. O que acontece é que essa trilha, que leva 3 dias, começa lá no alto do Planalto e termina aqui onde eu tô começando essa. A transferência, né, do ponto inicial para o ponto final é muito complicado para quem tá sozinho. E além disso, o que mais me interessa é o terceiro dia dela, que é onde tem as 2 melhores cachoeiras da minha avaliação, que são a Cachoeira da Camisa e a Cachoeira do Viado. Para não deixar de conhecer essas cachoeiras, eu decidi fazer só esse terceiro dia. Então a gente começa ali, vamos andar mais ou menos 13 quilômetros, e lá tem a última pousada da galera que faz a descida, e é nessa pousada que eu vou acampar. Agora mais pro começo tem a primeira cachoeira, depois é só a caminhada. O ponto lá da pousada está em torno de 700 metros de altitude. Essa não é uma trilha de cume, é uma trilha de vale. O ganho de altitude, ele acontece bem devagarinho. Daí rola de fazer. Então a progressão é mais rápida, a gente cansa menos. Olha o chão aqui como é que é. É calçado. Lembra quando a gente fez a trilha dos 7 degraus? Pavimentado para os escravizados, com a intenção de escoar o café. Aqui é anterior, cara. Aqui é para escoar o ouro, anos 1700, né? E chegou a ser o caminho mais curto numa determinada época, até o quadrilátero ferrífero. Por isso Paraty chegou a ser uma cidade bem importante naqueles tempos. E foi só em 64, quando foi aberta a estrada Cunha-Paraty, por onde eu desci a serra ontem, inclusive, é que a cidade virou um destino turístico. Até então ela estava meio esquecida. Tá ficando mais bonito isso aqui. Vou procurar a descida, acho que ali na frente, ó. Aqui mesmo, tá? Então aqui a gente volta para continuar a trilha. Vamos descer. De cargueira é bem mais difícil. Olha só, meu amigo! Ha! Esse tipo de trilha é complicado porque não é muito demarcado. Aí é raiz. Ó, uma aranha aqui sai. Tem uma corda aqui. Eu deveria ter guardado o bastão, tá? Mas tudo bem. Faz tempo que não chove. Então tá tranquilo. Aí. Show! Tem um mirante aqui embaixo. Olha o bastão aqui, vamos ali. Meu caralho! Meu Deus, cara! Que coisa gigante! Lá embaixo é onde dá pra nadar. Só que o que acontece? Ela tá muito forte. Eu vou descer a trilha pra ver se é seguro. Bem, muito cuidado. Ó, meu velho, aqui tá seco, tá melhor pra pisar. Aí. É isso aí, meu velho. Cachoeira da Camisa!
Não tem como ficar muito mais do que isso, tá? A água tá gelada. Olha essa cachoeira, meu amigo. Uma das mais majestosas em que eu já tomei banho, hein? Então, tem um segundo nível ali em cima, né? Ali que eu queria ir. Só que tá muito úmido. Lindo, cara, lindo. Vamos comer, tomar uma água, seguir, que ainda tem muita caminhada. Previsão do tempo, né? Nem atualizei. A chuva continua tendo uma previsão na tarde de sábado. Amanhã tá tranquila, tá aberta. Eu acho que dá para fazer a cachoeira amanhã, até porque tem 2 caminhos, mas amanhã eu explico isso. Ó, e nessas aí de construir a trilha, olha só isso, cara. Fizeram uma ponte aqui. 1700 qualquer coisa. Claro, pode ter sido mexida depois, mas... Aliás, ó, essa é uma vantagem dessa trilha, tá? Tem muito ponto d'água. Então não precisa vir muito carregado de água, não. Agora 6,5 km mais ou menos. São quase 2 horas. Cansado, mas dá pra ir. Não é uma trilha impossível não, cara. Só tem uma coisa a se fazer: andar. Segunda ponte. Essa aqui tá com cara de ser até mais nova, ó. Na hora eu não sabia, mas essa ponte atravessa a divisa estadual. Agora, a trilha deixa Angra dos Reis, no Rio, e entra em São José do Barreiro, São Paulo. Boa! Nove km. Agora são 3h10. Eu tô cogitando ir na cachoeira hoje, cara. A trilha é muito longa. Eu sei que amanhã vai ser morro abaixo, mas vai ter o cansaço acumulado, possível dorzinha no joelho. Então acho que era bom tentar ir hoje. A altimetria, tá? Importante também. A gente subiu, cai um pouquinho. Agora eu estou em 730. No meio da subida pro ponto mais alto da trilha, que é 820 metros. Depois vai caindo. Então depois eu acho que a trilha fica mais rápida. E aí eu espero manter a minha média de 1 km a cada meia hora. Eu conseguiria chegar 4h40. E eu não queria ter que esperar amanhã, sabe? Eu queria já tomar o café e descer, cara. Porque eu também tô preocupado com essa possibilidade de chuva. Passamos ali, pouco atrás, pelo ponto mais alto da trilha. Agora ela vai ficar mais rápida. 3h30. Vamos que vai dar pra fazer a cachoeira hoje. Ó, comecei a ouvir um barulho. Já dá pra ver ela, a parte alta dela. Eu acho que é. Mas vamos lá, cara. A trilha tá muito rápida agora. Nós vamos conseguir tranquilamente hoje. (10.10). Só empurrar. 3h45. Ponte. Vamos lá? Pousada aqui pra frente. Nem 4 horas, meu amigo. Muito antes do que eu imaginava. Vamos ver essa cachoeira. Com calma.
aqui. Vamos lá, ó. Ah. Pra lá. Mais uma ponte aqui. Isso é apertado, ó. Meu Deus do céu. Não, não vai dar. Vou ter que ir lá por baixo. Cuidado. Vamos lá. Qual que é o lado aqui? Direito. Mais um pouquinho ali, só essa curva. Que coisa de cinema, meu amigo. Ah! Cachoeira dos Veados! O rio que alimenta a cachoeira nasce a mais de 1000 metros de altitude no Planalto da Bocanha. Nesse ponto, ele despenca numa sequência de 2 quedas. A de cima é a maior e mais bonita. Mas não dá para chegar nela por essa trilha. Por enquanto, eu só posso olhar daqui de baixo. Cara, que loucura, né? Ah, uma das mais majestosas que eu já vi, com certeza. Tem uma outra trilha que chega na base lá em cima, só que essa história do nível forte, eu já decidi abortar. Eu tô quase botando o agasalho já, tá frio. Infelizmente eu não vou mergulhar. Tá frio, cara, eu tô quase botando fleece, não é brincadeira. Vamos lá, fiquei 1 hora aqui, eu vou avaliar amanhã se eu vou lá em cima. Agora não adianta que já tá escurecendo, vai depender da disposição. Tem um cavalinho ali na frente. Quando eu digo que eu tenho medo de animal, a galera ri de mim, né? Mas dessa vez ele tá sozinho. Vamos dar um oi pra ele, só não posso passar atrás, né? Oba! Você tá bom? Como é que vai? Isso aí, ó. Ó, não é que o povo tem razão? É isso aí. Araucárias. Vamos lá. Dar oi pro homem e montar a barraca. Amanhã que vem bastante gente, né? Deve ver. Domingo. Domingo? Então tá bom. Então, campo e o café amanhã. Valeu. Fica à vontade. Aí, ó. Então, Zé do Zico, que é a referência pra quem termina o 2º dia de caminhada, vindo lá de São José do Barreiro. Estou sozinho. Hoje é sexta-feira. Tá começando um feriado hoje, que é o feriado de Tiradentes, né? Vai até terça agora. Então a galera vem e começa a fazer a travessia hoje, eu acho, né? Então aí ele falou que domingo vai lotar aqui. Então vamos lá, vamos estrear nossa barraca. Nosso novo brinquedinho. Essa daqui é uma barraca chinesa chamada Lanshan Pro 1. E ela pesa 800 gramas, é metade do peso da minha outra barraca. Então tá, agora vamos botar as estacas. Ó, daí ele entra. Ah, bonitinho, né? Só que a questão agora é onde é que... Aqui! Ó. Tá.
Só que agora... Tá, como é que ela vai ficar em pé agora? Assim? Tá, não, daí eu vou prender os outros. Aí. Tá aqui. Abre pra cá também. Cara, mas olha, vou contar uma coisa inacreditável. É maior do que a minha outra barraca, cara. Daí o que acontece? Como não tem a vareta, ela fica bem mais leve. Falta um negócio aqui pra prender aqui em cima, né? Que eu não achei ainda. Mas deve ter. Ah, e aqui, ó. Ah, achei. É isso mesmo. Aí. Cara, é muito espaçosa, velho. Eu tô impressionado, cara. Olha só. Aí. Ó, daí as coisas essenciais. Fica tudo aqui dentro. Claro, a outra, tá? Ela tinha aqui um tecido lá embaixo. Essa aqui não tem. Vantagens e desvantagens, né? Então, nesse caso, a minha mochila ela fica no chão. Vamos lá, comer. Cara, eu não trouxe a jaqueta porque eu pensei... Ah, não precisa, né? Não vai estar tão frio assim. Muito inseto aqui. Mas ela ia ser bem útil aqui, tá? Tá frio, cara. E deixa eu ver qual que é. Carne com batata doce e ervilha, minha preferida. Vamos lá, acender, ferver água e colocar na comida liofilizada. Au, 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 au. Au, carambola. O problema é segurar o pacote, né? Aí deu. Essa aqui era só 3 minutos, né? Aí... Eu já comi essa antes. Essa virou uma das minhas preferidas, cara. Bem gostoso, cara. Então, pra quem ainda não me viu comer isso, isso é comida liofilizada. Eles tiram a água, aí você só bota a água fervendo e ela volta, em tese, né? O estado anterior, óbvio que o gosto não é 100%. Olhando um pouquinho as estrelas, dá pra ver assim, o céu tá mais ou menos estrelado. Mas tem a luz da pousada, tem algumas cidades próximas, daí não dá pra ver tanto assim, mas tá bonito. Velho, eu entrei na barraca agora e dei uma sorte. Olha o que é que tem aqui. Uma aranha, cara. Uma aranha grande. Gente. Eu entrei no escuro porque... O que eu vou fazer agora? Não, tudo bem, ela não vai entrar aqui, mas... Gente, que sorte que eu dei agora, cara. Bah, nunca que eu ia imaginar que ia ter uma aranha dessa aqui, cara. Olha só. Não tô acostumado com esse tipo de situação, assim, acampar em beira de rio. Ai, 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 nossa. Agora eu dei sorte, cara. Puxa vida, não sei o que eu vou fazer. Então, ó, eu resolvi, fiz uma abertura aqui, botei só minha mão com a luva por fora. E aí eu peguei o chinelo primeiro, depois botei a luva e daí ela saiu. Por mim eu deixava, mano, só que vai saber, sabe? Eu vou sair para o banheiro, daqui a pouco ela cai em mim, me pica. Eu não sei se é peçonhenta. Cara, então é o seguinte, essa barraca aqui tem uma questão que a galera fala muito sobre a condensação. Ou seja, pelo fato de ser uma camada e não duas, costuma formar bastante condensação. Aqui tá muito úmido, tá? A grama tá úmida, então isso talvez vai me incomodar um pouco. Mas é um teste, né? 9h20 agora, cedo pra caramba. Nós só vamos acordar 6 horas, tomar o café e depois seguir a trilha, beleza? Era isso, então, boa noite. A pousada Zé do Zico fica numa curva do rio Mambucaba. É um lugar isolado, não tem nem acesso por estrada.
A luz vem por painéis solares. A comida vem por tração animal, como nos velhos tempos. Bom dia. A aranha não me incomodou, só que o que me incomodou mesmo foi a condensação, cara. Ó, tá vendo aqui, ó? Isso é meio preocupante, porque chegou até a cair no saco de dormir, daí eu fiz um nozinho aqui com a minha calça, porque esse é um saco de plumas de ganso, não pode cair água. Aqui é uma baixada, o ar tá meio úmido, acima do normal, assim. E eu ainda dormi com meio aberto ali, tá? Isso aqui em tese é pra reduzir a condensação. Eu não sei se eu não armei direito também, não teria que ter dado mais um espaço. Isso deixou um pouco a desejar. Vamos lá tomar café. Oi, pequena. Ai, também quero. Ai, coisa mais bonita, ó. Tem uma família e mais o proprietário aqui morando. Bem legal. Só um café e depois eu tomo. Pão. E pra dar energia, sabe o que tem, cara? Batata doce, massa, né? Só que essa não é liofilizada. Boa. A pousada ainda oferece janta e banho. No meu caso, foram só o camping e o café. E custou R$85. Valeu, parceiro. Vou pegar batata doce. Ó, top. Eu deixei um pouco aqui no varal, né? Deu um solzinho, só que o sol ele tá bem intermitente. O saco eu acho que deu pra secar legal. A barraca é um pouco mais difícil. Tá um dia bem úmido mesmo, assim, sabe? Então eu acho que não foi 100% culpa da barraca. Preciso fazer mais testes. Preciso começar a descer. Vou ter que guardar um pouco molhada mesmo. Vambora, 8h40 mais ou menos, vamos começar a descida. Vamos encarar? Vamos lá na segunda queda. Eu dei uma olhada, atualizei a previsão do tempo agora. Ela tá um pouco mais tranquila. Vamos lá que eu não posso sair daqui sem olhar essa cachoeira. Lá em cima tem a entrada. Vamos lá. Meio que não tem trilha, né? Eu vou precisar achar o ponto lá em cima. Aí, ó. Deu boa. Vamos lá. Vamos ver essa cachu, cara. Tem subida ainda. Mas eu tenho perna. Que bem devagar, ó. Vendo? Aí a trilha some. Aí caiu uma árvore. Acho que já vamos dar nela. Agora eu vou deixar aqui. Cuidado. Olha isso, olha isso. Caramba! Vou tirar a mochila. Ali não vai precisar. Mais um pouquinho. Muito cuidado aqui. Tem um ponto ali, ó, onde dá pra ir sentadinho. Aí! Olha isso, olha isso! Agora sim, a Cachoeira dos Veados, a verdadeira! Ah, uma das mais fodas que eu já vi, com certeza. Enorme, enorme.
E são duas, né? Você vê que cai ali, aí gera todo um outro spray. Aqui tá a trilha que desce, ó. Daria pra ir lá e tomar um sprayzinho dela na cara. Só que, velho, ó, o tempo hoje tá diferente, tá? Eu já fiz uma concessão, já passou das 9, então eu não vou lá. Mudei de ideia, cara. Bora. Tão perto aqui. Bem perigoso aqui, tá? Não podia deixar, meu amigo. Opa! Agora sim! Olha onde é que nós estamos! Isso aqui é um lamaçal. E uma outra coisa interessante de usar bastão é que você afunda menos. Afinal de contas, você está dividindo o teu peso entre os pés e as mãos. Então eu faço bastante força com a mão, aí quase não afundo com o pé. Ó, aqui ó, não afundou ali. Esse é um dos desafios dessa trilha. Essa trilha é curiosa porque ela tem todo tipo de terreno. Imagina, são 12, 13 quilômetros. Então você vai ter chão batido, seco, pedra, vala, lamaçal, assim, tem de tudo. Uma cobrinha, bem pequenininha, vou passar por cima dela aqui. Moça, mas aí, isso, sai pelos ladinhos, isso, aí deixa eu passar, entendeu? Aí... Estão trazendo 2 burros lá pra pousada. Pode passar que eu sou do bem. Aí. Trazendo as coisas pra eles também, né? Vai, rapaz. Tá com medo não. Opa, amor. Bom? Tá descendo ou tá subindo? Descendo. Tem mais quanto aí pra trás? 0. É só você tá sozinho? Eu e Deus. Valeu. Coisa boa. Ai, pior que eu tô indo num ritmo muito bom, cara, mas agora eu acho que eu vou aqui mais devagar, porque depois é só morro abaixo, né? Cara, é muito longa, muito longa. 2 horas agora. Desci em 4 horas. Mas valeu a pena, cara. 2 cachoeiras animal. Tá aqui, ó. Só tem uma coisa que eu quero fazer antes de ir embora. Pronto, agora tá concluída essa aventura. Então, logo que eu saí do rio, passou por mim um cara com um facão e um saco plástico assim, cheio de palmito. Ele entrou numa casa aqui atrás. Eu cumprimentei bem assim, inocente. Aí ele não me olhou muito bonito. Eu acho que chegou um outro palmiteiro aqui na minha frente, cara. Talvez eu arranque do nada, tá? O outro tá ali, ó. Então tá, vamos falar da trilha. O mais comum é a galera fazer a travessia, que dura 3 dias. Quando eu fui subir o pico tirar chapéu, eu fui numa portaria para perguntar se por causa das queimadas. Então lá começa a trilha. Aí eu preferi então fazer essas últimas
essas duas cachoeiras aqui que eu achei muito legais, né? Só que é uma caminhada muito longa, assim, é uma trilha bem pesada, tem que ser com acampamento, mas tecnicamente não tem nenhuma dificuldade, é basicamente subir, a subida realmente ela é leve, só que cansa, né, cara? Porque, pô, são 13 para subir e 13 para voltar. O camping lá é muito legal, tem uma boa infraestrutura, realmente estava uma manhã muito úmida, sabe? Tinha muito orvalho na grama, então ainda é cedo para eu dizer se a barraca é tão ruim assim no quesito condensação. Eu preciso testar ela em outros ambientes. Por que a importância de ter uma boa previsão do tempo? Primeiro pelo conforto, né? Eu queria um tempo seco. Ontem foi um dia lindo, limpo, né? Sem nuvem no céu. E também por causa da cabeça d'água, que é aquele risco de você estar perto de um rio ou numa cachoeira ou nadando no rio e o nível subir muito rápido. E é uma rede de drenagem muito ampla. Então pode cair uma tempestade em qualquer afluente dele, num lugar que você não consegue nem ver e daqui a pouco cai só ali essa água e essa água vem com tudo. Hoje, ó, começou a ficar mais úmido assim, tá nublado. É isso, na descrição tem link para os equipamentos, se você quiser se tornar membro. Também eu tenho o link lá, a gente troca várias ideias, eu mostrei a barraca em primeira mão, a gente fala sobre equipamentos, a contribuição é de menos de R$10 por mês. E até a próxima aventura na Serra da Bocaina, no sul fluminense. Meu Deus! O maré é grande. Agora sim! Descendo ou tá subindo? Na Trilha do Ouro, eu fechei o ciclo com aventuras de todos os tipos na Serra da Bocaina. Mas deixei pro fim a trilha mais especial, uma das subidas mais desafiadoras de toda a Serra do Mar. No último capítulo dessa série, vamos subir e acampar na Pedra do Frade.